Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa França em Direto. Hoje, quarta-feira, nós temos esse privilégio de levar até você esse programa que vai dar para você não informações de um Deus que pode transformar a sua vida, mas nós temos a certeza que quando você tomar conhecimento do que Deus ele preparou para a sua vida, nós temos a convicção que a sua vida ela não vai ser mais a mesma. Hoje nós temos aqui o caso verídico da dona Marlene, esta senhora que chegou até o centro de ajuda. Ela tinha medo, ela tinha complexos, e ao participar das nossas reuniões inteligentes e práticas do centro de ajuda, ela pôde ter uma vida transformada. Eu quero agora que você ligue para a nossa central de atendimento, Amigo 24 horas, e os nossos atendentes estará atendendo você. Talvez você é uma pessoa que se encontra em casa abatida, você se encontra doente, você é uma pessoa que você tem problemas na família, você se encontra angustiada, talvez até mesmo com pensamento de suicídio. Eu quero que você ligue agora e eu tenho a certeza que você vai receber uma direção. Acompanhe agora o caso verídico da dona Marlene. Bom dia, dona Marlene. Por favor, fale para essas pessoas como que era a sua vida antes da senhora chegar ao centro de ajuda. Bom dia. Então, eu era muito complexada. Em casa, em relação às minhas irmãs, sentia-me inferior, porque elas sempre tiveram estudaram em colégios caros e eu não, devido a dificuldades que eu tinha nos estudos. Então, para os outros, eu era motivo de orgulho, mas no fundo, para mim, não. Tinha um complexo, sentia-me inferior, não é? Depois, também, na escola, não conseguia me concentrar nos estudos, tinha problemas de concentração, não tinha autoestima. Tinha muito medo de estar em casa à noite sozinha, tinha que me fechar uma parte da casa porque eu tinha medo, né? Entretanto, depois também tirei a carta de condução, mas fiquei com medo de conduzir, né? As minhas amigas, então mas tiraste a carta, não conduzes? E eu, não, é porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Mas no fundo eu tinha um carro em casa, só que eu não conduzia com medo. E diga uma coisa, todos esses problemas que a senhora enfrentou, esses problemas interiores, a senhora procurava preencher com alguma situação ou vivenciava isso dentro de si, não falava para ninguém? Como que era? Não, eu guardava só para mim. Passava uma imagem, não é, de alegre e tal, mas no fundo tinha esse complexo, não é? Essa insegurança. Economicamente, como que era a sua vida? Também não tinha estabilidade financeira, estava sempre a mudar de emprego. Né? Quando eu ficava um tempo e o contrato acabava, ia logo para outro. Mas, ao participar das reuniões das conquistas financeiras no centro de ajuda, tive uma ideia e hoje sou independente financeiramente. Em relação aos seus pais, tinham um bom convívio também? Ou mal? Eu não me entendia com o meu pai. Eu não conseguia estar mais 15 minutos a falar com ele. Começávamos logo a discutir. Não nos entendia. Dava-me bem com a minha mãe, mas com o meu pai não. Então, diante de tudo isso, você sentia-se uma pessoa sem perspectiva de alcançar, economicamente também frustrada. Foi aí que a senhora, então, chegou ao centro de ajuda. O que a senhora fez para mudar essa situação? Então, comecei a participar das reuniões de libertação, à sexta-feira, à quarta e ao domingo. Como que está a sua vida hoje? Então, hoje eu estou livre. Não preciso me comparar com ninguém. Hoje estou bem comigo mesma, né? E voltei a conduzir e por acaso... Venceu o medo. Sim, por acaso, curiosamente, até preciso de um trabalho que conduzo, um trabalho a conduzir. E pronto, estou bem comigo mesma, consigo ter diálogo com o meu pai, já nos conseguimos entender, falamos, rimos, coisa que antes era impensável, mudou totalmente. Você acompanhou o caso verídico da dona Marlene. Talvez é o que está acontecendo na sua vida hoje. Veja que os frutos da sua vida têm sido a angústia, o medo, a depressão, o complexo. E por causa desse medo que tem desenvolvido na sua vida, você tem tomado decisões erradas. E por causa desse medo, desse complexo, você tem visto a sua família se distanciar cada dia de você.
Talvez você é uma pessoa que você tem tomado decisões erradas no plano financeiro, na sua vida sentimental, na sua família. Saiba que hoje essa situação ela vai mudar, porque no centro de ajuda nós temos relatos de pessoas que chegaram até nós com a vida destruída. E você sabe que você não pode continuar a viver nessa situação. É claro que depende de você, depende da sua fé. Você tem que vir até nós e tomar posse dessa vitória que você precisa. Você pode acessar agora a nossa central de atendimento, Amigo 24 horas, e você vai ser direcionado. Você pode deixar o seu nome para a oração. Eu tenho aqui hoje o caso verídico da dona Juliana Silva. Ela chegou até nós. Essa senhora, ela teve problemas para se relacionar com a sua família. Ela se isolava da sua família, mas quando ela chegou ao centro de ajuda, ela lutou, ela tomou posse da vitória, mas ela lutou. Você tem que lutar para que você venha receber uma vida transformada. Você pode acessar a nossa página web, centrodeajuda.fr, e a sua vida ela vai mudar. Antes de eu entrar no centro de ajuda, eu era muito nervosa. Eu ficava muito isolada dos meus irmãos. A minha infância foi muito isolada dos meus irmãos. A minha mãe, ela servia os espíritos. E por causa disso, eu ficava assustada. E eu me sentia muito isolada, eu ficava muito isolada, não conseguia estar com elas. E eu também ouvia, não é que eu ouvia vozes, mas eu via vultos. Eu tinha medo do escuro. Eu também não conseguia absorver as coisas que eu aprendia. Então, quando eu entrei na escola, eu tive até que repetir o ano. Porque eu não conseguia, eu tinha um problema, não conseguia absorver nada. Então, minha mãe viu que eu tinha problema e me colocou me levou numa psicóloga. Foi que eu comecei a fazer tratamento. E fiz durante 5 anos, tratamento psicológico. Eu me sentia inferior, eu me sentia mal, porque as minhas irmãs não faziam. E teve uma certa altura que elas começavam a brincar comigo que eu era doida, que eu era louca. Então, aí que eu me sentia mais mal ainda. E me sentia diferente das outras crianças. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a namorar um rapaz, em que eu me apaixonei. Só que a gente também só tinha brigas. Eu era muito ciumenta, ele também. Quase todo fim de semana a gente brigava. Era derivado do nervosismo, derivado de eu não saber conversar com as pessoas, como eu era muito tímida, muito quieta. Então, enfim, eram muitas brigas. Foi quando eu resolvi vir para Portugal. A gente namorou 5 anos, não deu nada, eu vim para Portugal. E depois de 5 meses ele veio. Então, no começo era ótimo, era uma maravilha. Mas foi passando o tempo, começou as brigas de novo. Aí foi que a gente casou, eu tive a primeira filha. Mas as brigas continuaram e eu comecei a ter muitos acidentes de carro, acidentes gravíssimos. E eu não percebi o que estava se passando, porque eu era muito nervosa dentro de casa. Eu tentava fazer de tudo para a gente ser feliz, mas eu também comecei a ter muita mágoa. Muita mágoa porque eu era muito contra uma pessoa da família dele. Porque eu sentia que ela tinha me feito mal. Porque nós dois começamos a brigar muito e até chegou ao ponto da gente separar. E foi aí que eu fiquei com muita mágoa, muito rancor e ódio. Era uma confusão a minha vida, porque eram os acidentes. Meu esposo já não estava aguentando mais, porque todo carro que ele me dava, eu batia. Eu era muito nervosa, tinha essas dores, tinha muita mágoa, tinha muito ódio. E muitas brigas no casamento. Mas mesmo assim, eu tive outra filha. Aí do terceiro, foi a gota d'água. Ele disse, olha, eu já não aguento mais. Tantos ciúmes, tanta
eu não tinha discernimento nenhum. Eu não dava bom testemunho. E, derivado a isso, ele falou, olha, eu não aguento mais, a gente vai ter que separar. E aí ele saiu de casa. Eu me senti muito mal, porque foi no dia do meu aniversário. Eu fiquei com vontade de me matar. Eu só tinha vontade de morrer. Porque a minha vida já não tinha sentido. Porque eu colocava ele em primeiro lugar na minha vida. Eu achava que ele era o meu Deus. E tudo que eu fazia era só para ele. Então, eu fui muito abaixo e tive mesmo vontade de me matar. Foi quando eu fui, porque eu já conhecia o centro de ajuda. Então, eu voltei para o centro de ajuda e determinei, eu nunca mais posso sair daqui, porque foi o meu refúgio, né? Sim, quando eu cheguei no centro de ajuda, tinha pessoas dispostas a me ajudar. E me ajudou no sentido de orientação. Eu comecei a ser mais calma, comecei a perdoar as pessoas do ódio que eu tinha, da mágoa, né? Eu pedi mesmo perdão. Eu comecei a mudar e ele começou a ver essa mudança. Então foi aí que entrou a campanha de Israel e eu vi que aquela ia ser minha oportunidade de mudar a minha vida por completo, a minha vida sentimental. E assim eu me lancei e fiz o meu tudo. Quando eu comecei a sacrificar, aí que as coisas pioraram mais ainda. Porque ele já, o tempo que ele tinha, que ele ia lá em casa, ele parou de ir, parou de telefonar. Mas mesmo assim eu não desisti. Eu continuei com a minha força, com a minha fé. E depois aconteceu um milagre. Porque ele começou a ver a mudança dentro de mim, aos poucos. E começou a se transformar também, porque eu pedi a Deus, meu Deus, se for para ele voltar, eu não quero ele também do mesmo jeito que ele era. Eu quero ele transformado. Porque na vida de um casal, não adianta só a mulher. Adianta os dois, né? Os dois têm que ter a sabedoria, os dois têm que ter calma, têm que ter paciência, têm que ter conversa, diálogo. E isso às vezes não acontecia. Então ele voltou transformado. E hoje em dia ele fala que ele ama eu muito mais do que antes. E que eu achava que ele, né, me amava antes, mas não. Ele disse já mesmo, olha, eu amo você muito mais hoje do que antes. Porque ele viu a mudança. Então na minha casa hoje tem paz, tem alegria, tem aquele convívio com as crianças, com a família. Ele adora o meu filho, que quando eu estava grávida ele não ligava, mas olha, está uma bênção, uma maravilha. O meu interior mudou totalmente. Hoje em dia eu já tenho paz, já tenho calma, eu já não sou isolada, eu sou extrovertida, faço amizade. Todo mundo fala que eu tenho um brilho especial, porque eu faço amizade com toda a gente que está ao meu redor. E transmito a alegria. É tudo de bom. É um sacrifício que vale a pena. Que vale a pena fazer, porque é um sacrifício que, aos olhos humanos, é impossível. Mas que quando a gente se lança com toda a nossa força, com toda a nossa fé, por mais que seja difícil, as nossas lutas que vai vir de certeza, mas pode ter certeza que no final a vitória é certa. E vale a pena fazer sempre. Você acompanhou o caso verídico da dona Juliana Silva. Ela se separou, ela se isolava da sua família porque ela tinha dentro dela aquele medo, aquele complexo. Mas ao chegar até o centro de ajuda, ela aprendeu a lutar contra aquele medo, contra aquele complexo que destruiu a sua vida durante anos. E o mesmo vai se passar na sua vida. Hoje, quarta-feira, nós temos esta reunião voltada para todas as pessoas que querem ter o encontro com Deus. Você está sofrendo porque você quer, porque se você tomar a sua decisão de vir até a nós, hoje eu tenho a certeza que esse problema ele vai ser solucionado. Acompanha mais o caso verídico da dona Mara, que aprendeu a lutar contra o medo e contra todos os complexos que fazia dela uma mulher triste, angustiada. Acompanhe agora. Então, Mara, como é que estava a sua situação? Como é que você era antes de chegar ao centro de ajuda?
Olha, eu antes de chegar ao Centro de Ajuda, eu era uma pessoa muito desanimada. Eu era uma pessoa que eu não tinha gosto pela vida. Eu tinha muitos pensamentos negativos, eu tinha comportamentos absurdos, pensamentos absurdos. Eu era uma pessoa com muitas fobias, muitos medos, muito frustrada. Tudo aquilo que eu queria era ficar fechada no meu quarto, sem saber de mais nada. Portanto, eu comecei-me a afastar também das pessoas, do mundo inteiro. Isto tudo começou também pela perda de um familiar com quem eu tinha muita proximidade. E por incrível que pareça, eu comecei a ter comportamentos idênticos a esse familiar. Então, eu tinha pensamentos e pesadelos todas as noites relacionadas com esse familiar. E claro, em consequência disso tudo, a minha vida mudou completamente. Eu era uma pessoa que eu vivia frustrada, então eu tinha muita necessidade de comprar coisas, por exemplo, para compensar essas frustrações. A verdade é que as minhas frustrações eram ainda maiores do que as anteriores. Então eu tornei-me também uma pessoa muito agressiva para os meus pais. Eu comecei a faltar às aulas também, porque eu já não tinha gosto pelo aquilo que fazia. As minhas notas começaram a descer e tudo começou a desabar na minha vida, tudo começou a desabar. Como já disse, eu afastei-me das pessoas, afastei-me de todo o mundo e já não tinha objetivos. Eu vivia apenas para respirar, portanto já não tinha nada de especial, nenhum objetivo concreto para viver. Então, Ao contrário de muitas pessoas, você não pensou nem tentou suicídio, mas eu lembro-me perfeitamente de você dizer que desejava constantemente a morte, né? Sim, eu tinha muitos pensamentos de morte, eu tinha muitos pensamentos de suicídio, portanto, eu já, com a vida que eu tinha, já não valia a pena viver, era aquilo que eu pensava. Então, era isso que eu tinha. Eu nunca tentei, até porque eu fui resgatada antes, mas eu nunca tentei, mas sim, eu tinha pensamentos de suicídio, porque era um sentimento de profunda tristeza que eu vivia, era um mal-estar interior, era algo que não havia explicação. E, no entanto, eu era uma pessoa que financeiramente, eu tinha tudo, os meus pais davam-me tudo, eu tinha uma família, eu tinha e tenho uma família bem estruturada, uma família funcional, quer dizer, aparentemente, tudo dava, eu tinha tudo para dar certo, tudo estava bem na minha vida, mas não estava, eu não era feliz. Não tinha nada, praticamente. Quer dizer, aparentemente, você tinha tudo que alguém deseja ter, exatamente, mas a sua vida não fazia sentido. Eu pergunto para si, quando você chegou no Centro de Ajuda, como que isso começou a mudar? Isso começou a mudar, eu fui participando nas reuniões, fui participando nas reuniões de libertação, eu participei também nos propósitos de fé, inclusive eu participei na Fogueira Santa também, e foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Então, assim foi uma transformação total na minha vida. Eu tornei-me uma pessoa livre, acima de tudo. Eu tornei-me uma pessoa livre, uma pessoa capaz de realizar as minhas tarefas, uma pessoa independente. Eu tornei-me segura, porque principalmente eu tinha muitos complexos, então eu tornei-me uma pessoa com muita autoestima, com confiança, com segurança. A relação com os meus pais mudou completamente. Ao terceiro dia, quando eu comecei a frequentar o Centro de Ajuda, a partir do terceiro dia, eu nunca mais tive pesadelos, até hoje, eu deixei de sonhar, nunca mais tive pesadelos com esse familiar. Portanto, Livrou-se dos medicamentos também? Exatamente, porque eu tomava medicamentos, já tinha ido a vários médicos, já tinha ido a vários psicólogos, ninguém sabia o que eu tinha, eu tomava comprimidos para poder dormir, para poder descansar, mas nada fazia efeito. Então, eu também deixei de tomar medicamentos, aí sim, é que eu comecei realmente a descansar, a ter uma paz interior, principalmente. E as minhas notas começaram a subir novamente, e hoje eu posso dizer que eu tenho muito gosto pela vida, eu tenho gosto em viver, e acima de tudo, eu tenho saúde mental, que era aquilo que eu já não estava a ter, era essa saúde mental. O que a Fogueira Santa representa para si? A Fogueira Santa, para mim, representou a mudança de vida total. Eu pedi na Fogueira Santa para ser a própria bênção, para ser uma pessoa abençoada em todos os sentidos. E foi isso que aconteceu. E a transformação foi total. Até as coisas que
que eu nem tinha pedido até eu consegui. Tudo isso eu consegui. Portanto, isso mesmo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está vivendo hoje o seu passado? Bom, o conselho que eu dou é as pessoas que também tiverem a passar por esses problemas, independentemente de qualquer problema, que não hesitem em chegar até ao centro de ajuda, porque eu falo por mim. Eu aqui no centro de ajuda eu encontrei uma ajuda que eu não encontrei em mais parte nenhuma. Eu encontrei a solução para os meus problemas e isso foi muito bom, porque nas pessoas aqui, as pessoas são ajudadas, são compreendidas, elas são escutadas e se as pessoas quererem mesmo, no fundo, elas vão resolver os seus problemas. E foi aqui que eu encontrei a minha solução. Então, é isso que eu aconselho para as pessoas, para todo mundo. O medo, o complexo, ele tem tomado conta, ele tem desenvolvido na mente, no coração de muitas pessoas. E no centro de ajuda, nós temos recebido muitas pessoas que têm chegado até nós com esses problemas. Mas através das orientações que nós temos dado para essa pessoa ela tem compreendido que você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser um derrotado. O Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que nós temos apresentado no centro de ajuda é o que vai libertar você desse complexo e desse medo. E hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda, nós temos essa reunião voltada para o encontro com Deus. E eu tenho a certeza que quando você participará dessa reunião do encontro com Deus, você vai receber uma vida de qualidade. E aqui na França, nós temos o nosso centro de ajuda, no 139, Avenida Presidente Ilson, na plena de Saint-Denis. E o nosso amigo Pedro Ribeiro, ele estará orientando você e toda a sua família para que você venha ter uma vida abençoada. Oscar, conta pra gente como é que era você, o que você era antes de conhecer esse trabalho? Eu era um jovem muito complexado, sentia-me inferior a todos, mesmo no trabalho achava que não conseguia cumprir os objetivos que me eram propostos. Em casa discutia muito com os meus pais, brigava muito, fechava-me também muito no meu quarto, envolvia-me com prostituição, ou seja, via pornografia e jogava também, era muito viciado nos jogos de computador. E isso levou a com que eu me fechasse dentro do meu quarto, nas quatro paredes. Tanto é que não havia aquele convívio e nem desabafava muito com os meus pais, mesmo na hora de jantar ou de almoço. Eu metia os fones nos ouvidos, estava ali a ouvir música e mesmo que eu tivesse a passar por algum problema, alguma dificuldade, eu não desabafava com eles. Como é que seus pais reagiam a isso? Reagiam mal, a minha mãe discutia sempre, perguntava sempre o que é que eu tinha, só que eu dizia sempre que não tinha nada e trancava muito, explodia muito também, era muito nervoso, ninguém podia falar assim algo para mim que eu enervava muito. Como é que está você hoje? Hoje completamente transformado, sou um jovem que, prontos, mudado, já não discuto mais com os meus pais, já não necessito nada de internet, de jogos, larguei tudo que era ruim mesmo, que era mau, esses vícios, desenvolvo, abro-me com os meus pais, convivo com toda a gente, sou um jovem alegre, no trabalho tudo mudou. Qualquer objetivo que me imponham, eu vou com a certeza que vou conseguir, porque se os outros também conseguem, eu também consigo, tenho que conseguir, mesmo para honrar a Deus. E tudo na minha vida tem-se transformado. Provoca um medo quase incontrolável, confundem-se muitas vezes com um ataque cardíaco e causam uma grande limitação na vida pessoal e social. Os ataques de pânico são um transtorno psicológico que se manifesta em episódios bruscos e inesperados de medo intenso de perder o controlo, de que algo horrível vá acontecer e até mesmo morrer. Estes ataques costumam demorar entre 10 a 30 minutos e são acompanhados de sintomas físicos. Mais de um terço dos adultos manifesta sinais de ataques de pânico todos os anos. As mulheres são entre 2 a 3 vezes mais propensas a este distúrbio. Costuma estar associada a situações vitais muito estressantes ou críticas e com a interpretação que a pessoa faz dessas circunstâncias difíceis.
Normalmente os sintomas estão associados a dificuldade em respirar, dores no peito, palpitações, suores, tremores, enjoos, formigueiro, náuseas e mal-estar abdominal. Muitos doentes isolam-se e deixam fazer a sua vida normal com receio de um novo ataque de pânico. O tratamento para este transtorno psicológico normalmente é a combinação de psicoterapia com técnicas de relaxamento e de respiração. A primeira tem como objetivo conhecer e compreender os conflitos psicológicos subjacentes aos ataques de pânico. Nos casos mais graves, o tratamento passa por tomar tranquilizantes e antidepressivos, que não devem ser interrompidos sem vigilância médica, uma condição incapacitante que afeta milhares de portugueses. Nós iremos ajudar a você e a sua família. E todos os domingos, pela manhã, especialmente às 9h30, nós temos clamado em favor da sua família. Eu quero que você venha fazer a cópia da fotografia do álbum da sua família. Você tem um álbum de família? Você tem fotos da sua família? Você vai trazer no centro de ajuda a cópia. E nós iremos clamar em favor da sua família. E especialmente esse domingo, às 9h30 da manhã, o nosso amigo, nosso companheiro de guerra, Pedro Rebelo, junto com a sua família, ele estará clamando em favor do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, temos a certeza que a sua vida ela vai ser transformada. Você pode agora acessar a nossa página web centrodeajuda.fr e nós iremos lhe ajudar. O programa vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo dia.